Olá, eu sou Meise Oliver, faço parte do Instituto Baronesa e nós vamos estar aqui em algumas aulas aprendendo a como fazer um livro infantil. Vamos lá! Mas primeiro nós vamos falar das características. Quais são as características para escrever um livro infantil? A primeira delas é que ela tenha uma lição. Afinal de contas, quando se vai escrever um livro para crianças, a gente tem que saber o porquê e o para quê. A segunda característica é o enredo. O enredo é a história em si. É preciso que você já tenha uma ideia sobre um enredo interessante para as crianças. A terceira característica é o vocabulário. Para as crianças, nós não podemos escrever de qualquer forma, nem usando quaisquer palavras. Tem que ter um vocabulário específico que a criança compreenda, que não seja tão difícil, mas também não seja tão bobo. Você vai adequar aquele vocabulário à faixa etária do livro que você quer escrever. Outra característica são as ilustrações. Um livro infantil requer desenhos muito bem elaborados, coloridos, bonitos, principalmente grandes e interessantes. Outra característica é a gente considerar o desejo de conhecimento da criança. A criança, naquela faixa etária em que ela se encontra, ela tem um desejo de conhecimento, de conhecer o mundo, de explorar, de aprender sobre as coisas. Cada faixa etária, um desejo diferente. Então, devemos pesquisar. Depois de sabermos a faixa etária a que nós vamos escrever o livro, nós devemos pesquisar o que as crianças naquela faixa etária gostam, ou pretende, ou é curiosa para conhecer. Isso fará com que o seu livro se torne muito mais interessante para as crianças. Agora nós vamos falar dos passos. Para escrever uma história, nós precisamos seguir 4 passos. O primeiro é o problema. É verdade. Temos que criar um problema. Nosso personagem principal do livro, ele vai resolver um problema. Qual será o problema? Temos que pensar. Primeiro, a história apresenta um problema que deve ser trabalhado, deve ser enfatizado e a partir daí do problema, o personagem ou os personagens começam a atuar. Este é o primeiro passo. O segundo passo, que é o passo número 2, é a evolução da história. Então, você vai escrevendo aquela história, envolvendo os personagens, é a continuação da história. O terceiro passo, passo número 3, é o momento mais importante da história. Ele é chamado de clímax, ou seja, é aquele momento fervoroso. É o momento em que as crianças vão ficar ansiosas, esperando um resultado. Esse momento é o tchan da história. É o momento clímax. É o momento mais alto, o ponto mais forte. Após o clímax, então você vai preparar a sua história para o desfecho final, ou para o acontecimento final, certo? Quarto passo. O passo número 4 é justamente o que eu acabei de falar. O desfecho, o encerramento com a solução do problema que foi colocado lá no início da história.
problema resolvido, história findada, resultado esperado, ou pode ser também um resultado inesperado. Então, com esses 4 pontos, nós podemos escrever um conto, uma história, um enredo para crianças. Agora nós vamos falar do conteúdo. O conteúdo é importante ou não? É muito importante o conteúdo. Primeiro, o conteúdo ele é o carro-chefe do livro. É ele que vai comandar o pensamento das crianças. É ele também que vai comandar o pensamento dos pais das crianças. Porque os pais, eles escolhem os livros que eles vão comprar para os filhos. Então, eles também devem ser considerados na hora de você escolher o conteúdo do seu livro para crianças, ok? E falando em conteúdo, em primeiro lugar, este conteúdo terá que ser chamativo, algo agradável, algo interessante. E não podemos esquecer a faixa etária da criança que a gente escolheu, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente escolheu as crianças vamos dizer, de 3 até 4, 5 anos, antes de completar os 5 anos, então, é um tipo de conteúdo. A partir dos 5 anos, 5, 6, 7 anos, já é um outro conteúdo, porque os interesses das crianças, eles vão mudando à medida que elas vão crescendo, vão aprendendo mais coisas, vão ficando maiorzinhas. Então, aquilo que chamava a atenção de uma criança com 6 anos, lá com 9, 10 anos, não chama mais atenção. Então, nós vamos ter que pensar na faixa etária da criança para a qual nós vamos escrever a nossa história, o nosso livro infantil, certo? Se é criança da educação infantil, que é de 4 a 5 anos, é um tipo de conteúdo. Vai chamar atenção para ela conteúdo contendo animais, fala de animais, né? As crianças muito pequenas, elas gostam muito dos animais. Os animaizinhos, eles chamam muito a atenção delas, certo? Ou de outras crianças também na mesma idade. Então, o nosso personagem, né, o nosso conteúdo, eles têm que estar adequado à faixa etária da criança que vai olhar o livro, ou que vai ler o livro, entendeu? Ele tem que ser chamativo, interessante, está à altura da curiosidade desta criança, certo? Uma outra coisa também que nós não podemos esquecer são os pais, que eu até já comentei. Os pais, nós não podemos esquecer de forma nenhuma que são os pais que escolhem os livros para os filhos, ou que decidem se compram ou não. Então, você, além de agradar a criança, você também tem que agradar os pais. Porque os pais têm que achar que aquele conteúdo é interessante para o filho dele, que aquele conteúdo é importante para a faixa etária do filho dele, para que você garanta que o seu livro realmente vá para a mão dos pequenos, ok? Outro item que nós não podemos esquecer ao escrever um livro para criança é a questão do espaço e do tempo. Nós temos que definir o espaço, ou seja, onde acontece a história, em que lugar acontece essa história e o tempo, quando acontece a história, certo?
E esse espaço e esse tempo, ele deve ser bem delimitado no livro. O lugar e o tempo. Se é de um dia, se é de uma semana, se é de meses, certo? Quanto menor a criança, mais delimitado deve ser o espaço e o tempo. Além de delimitado, se a criança é muito pequena, esse espaço tem que ser o mais próximo da criança, certo? E se a criança já é maior, já é uma criança grande, que já sai de casa, que sai de casa sozinha, que vai para a escola sozinha, então esse espaço já pode ser fora da casa, fora ali do espaço limitado da criança. Já pode ser um espaço mais distante da criança, certo? Um outro conteúdo que nós devemos considerar ao escrevermos uma história para a criança é, no próprio enredo, nós evitarmos mudanças repentinas. Ou seja, as mudanças da história, elas têm que ir acontecendo paulatinamente, ou seja, de forma seguida. Nós deveremos evitar uma mudança muito brusca, porque isso vai confundir a criança, ela não vai entender o que aconteceu, porque que de repente aquele personagem saiu dali, se encontra em outro lugar, ou já não é mais no mesmo dia, era de manhã, de repente já está de tarde. Então, isso tem que ser muito bem explicado no texto. Podemos usar expressões como na outra semana, para a gente ir orientando a criança sobre o espaço e sobre o tempo onde a história vai acontecendo. Uma outra situação que nós deveremos ser bem cuidadosos ou cuidadosas ao escrever um livro para a criança é a questão da ilustração. Não devemos menosprezar, achar que só porque uma criancinha, porque é uma criança pequena, que ela não vai observar as ilustrações. Pelo contrário, é através da ilustração que o livro vai chamar ou mais ou menos a atenção da criança. Você deve escolher um bom ilustrador para o seu livro. Se você sabe desenhar, então você mesmo pode ilustrar a sua história. Mas lembre, quanto menor a criança, maior deve ser o desenho. Maior deve ser essa ilustração espalhada na página. À medida que a criança vai crescendo, as ilustrações nos livros elas vão ficando menores. Quando a criança é pequenininha, esta ilustração deve ser grande, colorida e ser uma boa ilustração, certo? Com características infantis e belas. Assim você vai garantir, segurar o interesse da criança. As cores também são importantes. Quanto menor a criança, maior o colorido do livro. Tem algumas cores também que chamam mais a atenção das crianças, certo? Mas isso nós vamos falar na nossa próxima aula, ok? Até lá! Deixem o retorno também do que vocês estão achando, as dúvidas, o que querem saber mais, alguma coisa que queiram especular, perguntar, e eu estarei respondendo nas próximas aulas. Vou mostrar para vocês agora o meu livro A Poção Mágica, meu primeiro livro infantil, que foi editado em 2016. Olá!
Eu sou Macy Oliver e vim falar um pouco para vocês deste livro, A Poção Mágica. Este livro conta a história de uma menina hiperativa, muito falante, que queria ter muitos amigos. Então, para isso, ela teve uma grande ideia. Para quem quiser ler, tanto e-book como no livro impresso, é só entrar em contato com o Clube de Autores pela internet e adquirir tanto em papel como e-book para ler no computador, ok? Ele é um livro muito interessante, muito colorido, as crianças adoram. Você também precisa conhecer essa linda história de amor e de amizade. Obrigada!